Acreditar, meus amigos, que tudo está programado é acusar Deus. É acusar Deus de prepotência, é acusar Deus de incompetência, ou acusá-lo de ser masoquista. Ou seja, um Deus que é contra o sofrimento, mas predestinou o sofrimento. Um Deus que é contra o pecado, mas predestinou a queda de Adão e Eva, predestinou a serpente, predestinou Lúcifer, predestinou tudo. Por isso que o evangelho calvinista é considerado por mim como o evangelho da esquizofrenia teológica. Por quê? A esquizofrenia, ela tem dois sentimentos. Mesmo assim, é o calvinismo. O calvinismo prega a santidade, mas diz que foi Deus que predestinou o pecado. O calvinismo prega o bem, mas diz que foi Deus que criou o mal. O calvinismo, ele prega a felicidade, mas diz que foi Deus, infelizmente, diz que foi Deus que predestinou a tristeza. Então, temos que ver isso aí. Temos que saber que alguns conceitos atingem o coração de Deus. Os calvinistas, eles se concentram somente no poder de Deus. Se concentram somente no poder do Senhor Jesus. E se esquecem que Deus não é só poder, Deus é caráter. Se esquecem que Lúcifer quis o poder de Deus. Ele lutou e desejou o poder de Deus. Mas, admirem os senhores, não quis a natureza de Deus. Lúcifer quis o poder de Deus, mas ele não quis a natureza de Deus. Os calvinistas, eles provocam erros terríveis quando eles acusam Deus de autor do mal. Se Deus é autor do mal, então Deus é mau. Vejam, senhores, por isso que nos países calvinistas a questão do ateu é muito forte. Pessoas que odeiam a religião é muito forte. Porque o calvinismo, em algumas partes da história, cria um evangelho burro, cria um evangelho sádico, um evangelho louco, um evangelho totalmente esquizofrênico, um evangelho que exige santidade e que, se você não for santo, ele te mata. Mas, em contrapartida, o calvinista diz que foi Deus que criou o pecado. Então nós não entendemos o que é que o calvinista quer dizer. Mas eles são violentos, são agressivos. E dizem, se você não compreender a doutrina deles, eles dizem que você não tem capacidade intelectual de entender a graça de Deus. Para você ter uma ideia que o calvinismo é um evangelho esquizofrênico, eles pregam a graça, mas também pregam a não graça ao mesmo tempo. Não, a graça do Senhor, nós somos salvos pela graça do Senhor, ninguém merece a graça do Senhor. Porém, ele diz que Deus predestinou alguns para o inferno. Que graça é essa? Aí depois eles chegam e dizem que a graça de Deus não é para todos, é para alguns. Que graça é essa? Que Deus louco é esse que faz o bem e faz o mal? Mas tem na Bíblia, Deus faz o bem e cria o mal. Aquele mal que ele cria, que nós vamos explicar texto por texto, é o mal que ele cria para punir as pessoas que fizeram o mal. Porque quem criou o mal no universo foi Lúcifer, não foi Deus. Veja que o evangelho da nova era pode ser o calvinismo. Porque o calvinismo acusa Deus por todas as misérias que nós fazemos. Se o cara caiu, é porque não é predestinado. Vai para o inferno, porque não é predestinado. Se o cara matou outro, foi predestinado. Se o cara morreu, foi predestinado. Se o cara viveu, foi predestinado. É um evangelho louco. Então, nós não compreendemos o evangelho do calvinismo. Nós não entendemos o evangelho do calvinismo por causa disso. Porque ele prega uma coisa e prega outra ao mesmo tempo. Ou Deus predestinou ou não predestinou. Ou é ou não é. Ou é ou não é. Então, veja bem, analise bem a questão. Não analise do ponto de vista onipresença, onipotência e onisciência, que nós não sabemos nem o que é.
nós não sabemos nem o que é. Nós sabemos as teses. Não, a onisciência é isso, é isso, é isso. A onipotência é aquilo, aquilo, aquilo. Porém, nós não sabemos nem o que é, porque a onipotência e a onisciência é tão grande que nós não sabemos a profundidade deste assunto. Mas eles se prendem muito à onisciência, à onipotência, e esquecem do caráter de Deus. Está vendo que Deus não ia predestinar ninguém para se lascar nesse mundo? Está vendo que Deus não ia predestinar ninguém para acabar debaixo de um caminhão, morrendo de câncer, num hospital do SUS? Isso é uma piada cósmica, uma piada teológica. Então, o evangelho do calvinista, do Calvino, João Calvino, apesar de ser pregado por pastores chiques e ricos, eles se atropelam, tropeçam nas suas próprias pernas. Por quê? Porque um evangélico prega uma coisa e prega outra ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que Calvino queimava as pessoas nas fogueiras, né, porque pecaram e foram julgados no sistório de Calvino, ele pregava que Deus predestinou o cara para pecar. Então por que essa raiva toda e queimou o cara na fogueira? Será que Deus também tinha predestinado ele queimar outras pessoas na fogueira, seus irmãos evangélicos? Porque Calvino matou muita gente. E não eram nem católicos, que já que eram inimigos dos evangélicos, dos protestantes da época. Calvino matou protestante também. Então, nós encontramos um evangelho louco, que apesar de ter fama de intelectual e gostar de gente que tem dinheiro, como foi o princípio de Calvino entre os banqueiros da Noruega, entre os banqueiros de Genebra, ele prega que a pobreza é uma predestinação de Deus, que a riqueza também é. Eles pregam que a pobreza, Calvino pregava isso, e é bom que você que é calvinista vê isso, que Calvino pregava que a pobreza era um sinal da rejeição de Deus, e a riqueza um sinal da aceitação de Deus. Veja a confusão teológica que foi criada isso aí. Respeitamos toda a corrente teológica, mas rejeitamos a ideologia louca do calvinista, que prega duas Bíblias, né? Uma Bíblia que eles querem dominar e mandar em tudo, e outra Bíblia que Deus mandou e predestinou tudo. Então, se Deus predestinou tudo, até essas palavras que eu estou dizendo para você foi predestinado. Quem sabe? Veja isso. Seminários teológicos que entraram nessa briga de calvinista, eles se prejudicaram, estão vazios. Crentes brigando com crentes, um dizendo que é predestinado, outro dizendo que não é. Vamos lá continuar vendo a doutrina